agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Antônio, hoje eu estaria em uma comunidade que lá celebra, se eu não estou equivocado, é São Pedro e São Paulo. Não, São João Batista. Só que a ministra, está com sede? Tem cuidado. A ministra a ministra da Sagrada Comunhão lá tem uma grande devoção com Santo Antônio. Então ela, pode ser. Obrigado. Então ela tem uma grande devoção com Santo Antônio, então ela faz a trezena de Santo Antônio. Aí sempre eu vou para lá também. Eu iria hoje, mas pela questão da minha saúde estar um pouco debilitada, eu desmarquei, né? É lá para o interior ali de Pitombeiras. Aqui mais pertinho dá para vir, né? E o meu desejo era hoje lá falar um pouquinho sobre Santo Antônio, lá a comunidade que celebraria essa trezena, hoje estaria encerrando. Aí eu iria para lá, dormiria e viria amanhã de madrugada, como eu fiz das outras vezes. Aí hoje a Raquel me chamou para vir, então eu vi que de fato esse desejo de falar sobre Santo Antônio era de fato de Deus, né? Falar sobre a vida dele. A minha comunidade, que eu nasci, é a comunidade de Formoso, também é a comunidade de Santo Antônio, padroeiro de lá. Então, aprendi a amar Santo Antônio desde criança, né? Nas trezenas, nas santas missas, conhecendo um pouco a história dele. Por graça de Deus, quem já tem mais de 40 anos tem uma grande graça, é pegar aquelas novenas antigas. Os jovens também têm outras graças, cada um tem as graças diferentes, né? Aquelas novenas mais antigas sempre tem aqueles exemplos mais profundos. Os livros novos, geralmente, são aquelas novenas mais rasas. Mas aqueles livros antigos são geralmente mais profundos. E eram esses livros antigos que eu tinha contato quando criança, quando adolescente, né? Embora ainda não tinha me convertido, né? Mas já tinha esse contato com o sagrado, né? Desde criança, desde adolescente. Então, a gente sempre tinha as trezenas nas casas, trezena de Santo Antônio. Enfim, então hoje eu vou falar um pouquinho sobre as virtudes de Santo Antônio, porque Santo Antônio, ele é conhecido por várias coisas. Ele é conhecido por santo casamenteiro, ele é conhecido por ser milagreiro, ele é conhecido pela bênção dos pães, né? Ele é conhecido por várias coisas dessas, mais populares. Mas a vida profunda dele, infelizmente, não é conhecida. E ele é doutor da igreja. E todo doutor da igreja, ele tem algo a ensinar da sua espiritualidade para a igreja inteira. Diga comigo, o doutor da igreja tem algo a ensinar para a igreja inteira. Aí aqui a gente tem que diferenciar. A igreja tem mais de 20.000 santos que ela coloca ali na sua relação. Mas doutores, se eu não me engano, não chegam a 40 santos. Então, para ser doutor da igreja é algo bem exigente, certo? Precisa, de fato, digamos assim, ser o top dos top, né? Então, uma das baluartes que é daqui do Carisma Shalom, que é Santa Teresa, ela é doutora da igreja. E Santo Antônio, que é filho espiritual de um dos baluartes, que é São Francisco, também, Santo Antônio, é doutor da igreja. Já São Francisco é um grande santo, um dos maiores, mas não é doutor da igreja, né? Mas é um grande santo também, um dos maiores também. Mas continuando, ele é chamado de doutor evangélico. Mas porque ele era do meio protestante, não tem nada a ver, né? Porque profundamente, o Papa da época chamava ele de Arca do Testamento.
ele conhecia as Sagradas Escrituras como ninguém, o Evangelho, porque era um homem que meditava o Evangelho e ensinava com uma profundidade. A gente poderia lembrar até aquela palavra que as pessoas falavam de Jesus. Ele não ensina como os fariseus, ele ensina com autoridade. Ensinar com autoridade é ensinar com o mais profundo do ser. Não é ensinar apenas com conhecimento. Os fariseus tinham conhecimento de sobra. Os escribas, os mestres da lei. Então, autoridade não quer dizer apenas questão de conhecimento. É a questão de uma vida entregue. Então, Santo Antônio, o nome dele era Fernando, né? Desde criança, ele já tinha uma vida virtuosa, de uma família simples, mas já muito dedicado aos estudos. No tempo dele, ali por volta de 1200, né, tinha um estudo chamado trívio e quadrívio, que era um estudo bem aprofundado. Era algo elevadíssimo, que as faculdades hoje não vê nem a poeira, né? Os doutores, PhDs, seriam semi-analfabetos na frente desse tipo de ensino, que é algo muito elevado, certo? Trívio e quadrívio. É um ensino bem profundo que tinha na época da Idade Média. E Santo Antônio, e vários da época, foi ensinado dessa forma. Então era um homem inteligentíssimo. Não só porque estudou dessa forma, mas porque assimilou que estudou. Porque às vezes você pode estudar algo e não assimilar, né? Então não é porque apenas estudou, mas porque assimilou e se destacava nesses estudos. É colocado nos filmes que Santo Antônio, ele era um homem muito namorador em alguns filmes. E que ele, depois, ele deixa a sua paixão pelas mulheres e começa em alguns filmes, né? E se apaixona pela vida religiosa e vai ser agostiniano, da Ordem Regular de Santo Agostinho. Vai ser padre e vai ser da Ordem Regular de Santo Agostinho. Isso não é verdade, historicamente. Oséias tem base para isso? Tem. Aqui tem mais de 2.000 páginas, né? O Sermão de Santo Antônio e mais de 500 páginas da história dele, né? Então tem as fontes primárias sobre a vida dele aqui. Então geralmente os filmes fazem muitas invenções. Os filmes antigos gostam de colocar as paixonites, né? Para ficar mais legal, romance, né? Aquela coisa toda. Não tinha nada demais se ele se apaixonasse, né? Tinha? Não. Santo Agostinho, por exemplo, ele foi junto. Santo Agostinho teve um filho chamado Adeodato e só se converteu depois de 30 anos. E se tornou santo e doutor da igreja. Então não tinha problema. O problema é mentir na história de santo. Entenderam? Sim ou não? Daqui a pouco a gente vai falar sobre as virtudes, sobre os milagres. Uma certa vez Santo Antônio estava pregando, eu já volto para a história dele, vou pular só um pouquinho e volto. Ele estava pregando e de repente o demônio quis fazer um momento onde humilhasse Santo Antônio. Então ele fez com que acontecesse uma grande tempestade. Então o local que Santo Antônio estava pregando foi derrubado. Mas Santo Antônio ficou levitando e continuou pregando, né? Então aquilo que seria uma humilhação para a pregação de Santo Antônio se tornou motivo de conversão para aqueles que estavam ali, que eram hereges e os impenitentes. E teve dezenas de conversão vendo ali Santo Antônio pregando e levitando no momento da pregação. Mas o demônio quis atrapalhar ali, colocando aquele vendaval, né? Levitação, você já ouviu falar em levitação? Quem ouviu? Levanta a mão, a gente fala como se não soubesse. Levitação é quando o corpo de alguém ele é suspenso do chão pelo poder de Deus. É tipo assim, a gente fala assim, como se eu estivesse voando. Ela fica suspensa do chão, parada até 1 metro, 2 ou 3, fica ali, flutuando, parado em um local, sem ninguém segurar. Só a graça de Deus ali. Então vários santos tiveram essa graça. Por exemplo, São Felipe Neri, às vezes ele estava diante do sacrário, ele ficava meia hora ali,
sentado ou de joelho. Daqui a pouco as pessoas vinham olhar, ele davam uma espiada, ele estava ali com meia hora levitando, ele nem se apercebia que estava levitando. Santa Teresa de Ávila, quando ia comungar, às vezes o irmão tinha que segurar ela assim, porque senão na hora da comunhão a mulher ia-se embora, né? Então tinha que segurar ela. Levitava ali, né? Por exemplo, Santo Damião também era Frei Damião também. Por exemplo, tinha um santo que agora tem um branco neste santo, que este de fato era o santo que mais levitava. Era conhecido até como santo voador. São José de Corpestino, né? É tanto que uma vez levaram ele até a frente do Papa, ele ficou tão humilhado, se ajoelhando, que se ajoelhou, aí ele levitou, acho que mais de 7 metros de frente do Papa, né? Então ele tentava evitar, mas não tinha como. Qualquer hora que ele entrava em oração, já estava levitando. É um homem profundamente orante. O que é a levitação? É alguém que ama tanto a Deus, que está tão desapegado às coisas desse mundo, que levita. Ele quer ir para o céu logo, mas não é hora de ir, né? Fica aqui, peraí. Então, é um dos fenômenos. É um desapego da terra e um amor pelo céu, pela eternidade. Mas na hora dele ir. Então é como se Deus o chamasse, ele está tão atraído pelo céu e desapegar das coisas desse mundo que acontece isso, né? Aí continuando, voltando para Santo Antônio, depois ele via os franciscanos passarem e sempre, às vezes, voltando com um determinado local, se não me engano, de Marrocos, e uma certa vez passando com corpos de franciscanos mortos, que tinham sido mortos em missão, como mártires, né? E aquilo tocou muito, e ele desejou ser mártir como os franciscanos, e pediu a Deus a graça do martírio. E o que aconteceu? Cada vez mais esse desejo de ser franciscano foi aumentando, até que foi discernido de fato que ele deveria ser franciscano. Ele saiu da ordem regular de Santo Agostinho, foi ser franciscano, pelo testemunho do martírio. Ou seja, os mártires foram sendo esse convite para Santo Antônio e para uma outra ordem religiosa, né? O martírio destes santos. Depois ele é enviado para um local em missão com outros irmãos, só que eles querem ir para um local em missão, só que Deus permite uma tempestade e ele vai para outro local, porque Santo Antônio queria ser mártir desse local, mas Deus manda ele para outro local. Aí depois ele já fica assim meio triste, porque ele quer evangelizar até dar a vida, mas Deus não vai permitindo que ele seja mártir da fé, né? Queria morrer por Jesus, né? Queria dar a vida por Jesus. Não era um orgulho, era um amor assim incondicional, dar a vida pelo Senhor e de salvar as almas, né? Só que acontece uma certa vez, e aqui é interessante, as virtudes de Santo Antônio. Agora eu quero entrar nisso, as virtudes de Santo Antônio. Uma certa vez, Santo Antônio, e aqui uma das virtudes, a sede pelas almas, a evangelização, né? Uma certa vez ele via um homem muito devasso, que geralmente os ladrões, as prostitutas, as pessoas mais envelhecidas no pecado, mais escravas, buscavam demais ele, né? Eram atraídas por ele ter um coração muito misericordioso, e buscavam ele muito para a confissão. E uma certa vez ele encontrava um homem, e sempre que ele encontrava esse homem, ele fazia uma venha. Aí esse homem era muito bruto, né? Porque esse homem ele era mulherengo, ele gostava de passar a perna nos outros, de enganar nos negócios. Ele falou assim, e toda vez ele fazia uma venha, dava um sorriso de amor, não um sorriso de deboche. Da próxima vez que esse frade fizer isso, ou eu vou bater nele, ou vou fazer alguma coisa. Porque isso é um desrespeito, mesmo eu sendo um homem devasso, né? Aí, depois de ele cansar de Santo Antônio fazer isso, essa venha, e às vezes bem profunda, quase que se ajoelhar ali,
próximo dele e pergunta: por que você me importuna e debocha de mim? Não, eu estou fazendo a venha porque eu estou tendo a honra de conhecer um futuro mártir da igreja, coisa que eu não vou ser. Aí, eu, um mártir da igreja, eu nem cristão sou, eu odeio os cristãos. Aí ele falou: não, quando você estiver morrendo pela fé, reze por mim. Aí ele deu um ar de deboche, uma risada, e de fato, depois de um tempo, houve uma perseguição no local que essa pessoa estava, e ele já tinha sido evangelizado por outras pessoas, não por Santo Antônio, tinha de forma indireta, óbvio, né? E ele foi tocado, porque ele viu outras pessoas sendo perseguidas e perseverando na fé, e foi tocado pelo testemunho dos outros perseverando. Se converteu ao cristianismo, e foi perseguido, e na hora do seu martírio ele fez o quê? Rezou por Santo Antônio. Ou seja, Santo Antônio, ele era muito aberto aos dons místicos. Ele tinha, assim, vamos imaginar praticamente todos os dons místicos em lá que você pensar, né? De milagres, profecia, levitação, tudo que você imaginar, bilocação, que é estar em dois lugares ao mesmo tempo, né? Então era algo assim extraordinário mesmo. Continuando ainda sobre Santo Antônio, ainda sobre a salvação das almas, né, sede pela evangelização, uma certa vez um homem o desafiou e disse assim, estava na mesa e colocou veneno para ele tomar, e disseram assim, e ele percebeu que colocaram veneno. Santo Antônio percebeu. Ele percebeu porque ele ouviu ou percebeu pela ciência, né? Por uma ciência do espírito, né? Ele sentiu. Foi. E depois ele falou assim, mas você não vai tomar porque, depois que ele questionou por que eles tentavam matar, né? Eles estavam pecando ao fazer aquilo. Ele, não, mas por que você não faz isso? É uma prova de fé. Você tem que fazer, né? Porque de fato queriam que ele tomasse, porque a palavra fala que uma pessoa que, por exemplo, lá em Marcos fala que sinais acompanham os que creem, vai tomar um veneno, não fará mal algum. E Santo Antônio tomou e não fez mal nenhum depois que ele rezou. Outra vez levaram ele para comer na casa de alguém nesse dia, era sexta-feira, e colocaram para ele, fizeram uma armadilha, né? Colocaram carne, não colocaram peixe. Aí depois chamaram os superiores dele e foram colocar assim, olha, ele é desobediente, veio comer com a gente e ele comeu carne, em plena sexta-feira. Aí quando foram olhar, só tinha espinhas de peixe, né? Ou seja, era um homem profundamente caridoso, humilde, ele se deixava amar pelos pecadores, amava os pecadores, mas ele não perdia a oportunidade de evangelizá-los. E toda vez que isso acontecia, havia profundas conversões. Uma certa vez, tinha os cátaros, que eram hereges que acreditavam que as coisas materiais são más. Então, por exemplo, a mulher engravidar é algo mau, porque tudo que é material é ruim. Então, eles incentivavam ao aborto, né? É algo muito diferente hoje, né? As pessoas não querem o aborto, odeiam o aborto, não é assim? Hoje o mundo é bem diferente, né, gente? Sim? Santo Antônio é para o nosso tempo, sim ou não? Então, os cátaros achavam que tudo era mal. Os sacramentos, tudo que era material era algo ruim. Então, eles incentivavam que a pessoa ficasse sem comer, fosse morrendo aos poucos, um suicídio assim aos poucos. Era como se fosse algo virtuoso se matar, aos poucos. E Santo Antônio, para combater esses hereges, uma vez foi desafiado. E um herege falou assim, eu me converterei à fé católica se a minha mula passar alguns dias sem comer capim, eu vou deixar ela vários dias faminta, você vai trazer a Eucaristia para cá, e eu vou trazer o capim, depois de dias que ela passar com fome. Se ela se dirigir à Eucaristia, eu vou crer. Se ela se dirigir ao capim, eu não vou crer.
Então, Alfeno, né, que chamava, né? Santo Antônio, não para desafiar Deus, mas pela alma daquele homem, aceita, pede aos irmãos que rezem por ele, ele se tranca na igreja, faz dias de adoração, de jejum, de penitência, de flagelo, né? De se penitenciar de forma bem forte. E após dias de fome, de jejum, de oração, de adoração, sai com o Santíssimo em procissão e trazem aquela mula faminta. E aquela mula não somente vai até o Santíssimo, ela se prostra adorando o Santíssimo. Ela fica de joelho, né? Então ali há uma grande conversão daquele homem e de vários outros hereges que seguia a seita cátara daquele tempo, né? Então Santo Antônio, quando tinha um desafio assim, ele pegava na hora, né? Agora que vem um bocado de alma, né? Não porque ele se exibia, mas porque ele sabia que o Senhor ia fazer algo, ia intervir. Então a virtude dele, essa sede pelas almas. Algo muito forte dele era o dom da pregação. Por isso que é chamado doutor evangélico. O Arco do Testamento falava-se dele que se a Bíblia fosse queimada e sumisse todas as Bíblias do mundo, ele seria capaz de reescrevê-la toda, do começo ao fim. Porque era um homem que de fato meditava, amava a palavra, de fato, de forma extraordinária, né? Não só decorava, se bem que decorar quer dizer guardar no coração, né? E ele, diante das pregações, por exemplo, as mulheres às vezes exageravam um pouco, porque elas queriam passar muito tempo ouvindo a pregação e às vezes deixavam o que fazer, né? E São João de Ávila dizia assim, ó, a mulher, aqui é outro santo, depois de Santo Antônio, a mulher primeiro tem que fazer os seus afazeres, lavar a louça, varrer a casa, depois venha para pregação e oração. Assim ela será santa. Ou seja, o dever de estado de cada pessoa, né? E é o doutor da igreja, né? Então vamos ouvi-lo. Santo Antônio, várias pessoas vinham ouvir, teve uma certa mulher que foi proibida pelo seu marido de ouvir as pregações de Santo Antônio, e ele falou assim, filha, obedeça o seu esposo, esse é o caminho de santidade, obedeça, né? E, se eu não me engano, eram 9 quilômetros, era muito distante. E aquela mulher ficou querendo ouvir, né? E ela lá fazendo as coisas, querendo assim, bem longe, querendo ver Santo Antônio pregando, mas não tinha como, era impossível até ver e ouvir. Mas daqui a pouco ela estava ouvindo a pregação, e o homem tá doido, né? E ele foi lá, e daqui a pouco o homem estava ouvindo a pregação. Mas algo distante, digamos aqui, mais distante como daqui a Jandaia, né? E ele pregando sem microfone. Tem condição, né? Por um milagre. Daqui a pouco o homem estava convertido também e saiu da casa dele com a mulher e estava ouvindo a pregação lá de Santo Antônio. Então eram coisas desse tipo que acontecia diariamente, milagres abundantes, né? Na vida de Santo Antônio. As pregações dele, as pessoas saíam sempre chorando, mas como? Convertidas. Elas não saíam apenas porque hoje e aqui é muito bom a gente entender que as pregações, ela tem a função de converter, não de entreter. Hoje a gente é muito tentado a querer pregações que nos entretenham. Oh, foi tão legal aquela pregação, achei legal, né? Eu sempre toco nesse ponto porque a gente vive um tempo de coisas legais, né? Achei legal aquele pregador. Ou então uma lacrada, uma frase que achei legal, só uma frase. Vou anotar aqui. Ou falou alto. A gente quer coisas assim mirabolantes numa pregação. Não, uma pregação, ela tem que nos levar para casa e dizer assim, eu preciso mudar de vida e ser santo. Se dentro de uma pregação a gente não sai com desejo de ser santo, dizer assim, eu tenho coisas em mim que são velhas e que precisam ser transformadas pela graça de Deus, ou pelo menos que eu veja coisas novas que foram transformadas e me leve também para uma adoração, ou seja, toda pregação deve me levar a uma união maior com Deus. Diga comigo, toda pregação deve me levar a uma união
maior por Deus. Ou pelo arrependimento, ou pelo louvor. São as duas vias, né? A via negativa, que é a via do arrependimento, negativo porque é o não a nós, entendeu? E a via positiva, que é o sim a Deus, o louvor, a ação de graças. Então a pregação tem essa função. É tanto que nos estatutos da comunidade, ou nos escritos também, vai falar muito que a pregação, a formação também é oração. Vocês sabiam? Isso aqui também é uma forma de oração. Por quê? O que é oração? A oração é falar com Deus. Quando você está escutando uma pregação, Deus está falando com você. E se você está escutando bem, você diz assim: meu Deus, é isso mesmo. Eu quero ser diferente. Eu quero mudar de vida. Senhor, me converte. Senhor, envia o teu Espírito Santo. Ou seja, começa uma conversa onde você escuta Deus e você pede a Deus e começa aquele momento de oração mesmo na pregação, entende? Ou seja, a pregação também, para quem vive a pregação, deve ser oração. Às vezes, por que não vira uma pregação? Ou porque o pregador não cumpre a sua função de pregador, ou porque aqueles que estão ouvindo dormem demais, conversam demais, brincam demais, vivem no mundo da lua e acabam perdendo a graça. Entende? Mas deve ser isso. E as pregações de Santo Antônio levavam de fato a isso. A uma vida de intimidade profunda com Deus. Continuando, outra virtude de Santo Antônio. Ele tinha uma castidade assim avassaladora. Assim, um homem o procurou uma certa vez, muito tentado pelo demônio da impureza. E era um monge, né? Entendamos que os monges, os padres, as freiras, as carmelitas, todo mundo é tentado contra a castidade. As paixões, os desejos desordenados não saem de nós. Eles podem amenizar. Uma mulher casada, um homem casado, tem tentações da carne. Vocês sabem disso, não precisa dizer, né? Às vezes fala assim: poxa vida, quando é que isso vai passar? Ou por um milagre de Deus, pode acontecer, mas são raros os casos. Ou Deus lhes der uma doença em você não sente mais nem um desejo ali, mas pelo menos quem quer ter uma doença, né, para passar, pode acontecer. Ou até mesmo uma vida ascética, por exemplo, São Jerônimo. São Jerônimo, ele viveu nos desertos se flagelando, com penitências, e porque ele viu o rosto de uma mulher bonita uma certa vez, ele passou anos atormentado pelo rosto dessa mulher bonita. São Jerônimo. Anos atormentado. E era um santo de moradas altas, ou seja, de uma santidade altíssima. E ele ficava atormentado, se flagelava, se escoteava. E o rosto dessa mulher bonita não saía da cabeça disso. E ele alimentava esse pensamento? Não. Ele pecava com esse pensamento? Não. Mas as desordens estão dentro de nós. Se martirizava, mas ele era um doido? Não. Mas ele queria ser santo. Claro que hoje a gente não faz nada, faz qualquer coisa. Não, eu me ajoelhei 15 minutos, eu sou santo, né? Eita, é santo. Eu jejuei assim 2 horas. Eita, menino, vai já ser arrebatado para o céu. A gente se acha muita coisa. O nosso problema é porque assim, a castidade, ela é discreta. Santo Antônio, por exemplo, ele era muito casto. A castidade tem a ver com a discrição também. A castidade, ela é modéstia. É tanto que Santo Antônio, ele era muito discreto. Por exemplo, o menino Jesus, esses assuntos que parecem não ter a ver, mas tem a ver, viu? O menino Jesus aparecia para ele. Geralmente, os santos muito castos, muito puros, que têm um destaque na virtude da castidade, tiveram essa graça. Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresa de Ávila. Alguns santos em particulares tiveram a graça de ver o Menino Jesus, alguns de segurar o Menino Jesus. Então, uma graça limpa. Então, algumas vezes, Jesus, menino, apareceu para Santo Antônio. E algumas pessoas viram
e brecharam e viram mesmo. Olha só, que não apenas Santo Antônio viu, mas alguém viu. Foi algo tão forte que a pessoa que viu a experiência mística viu também, entenderam? Participou, né? Participou ali daquela graça. Jesus se deixou ver também por quem estava. Peraí, ou seja, uma graça muito grande de pureza, de inocência, mas uma descrição tão grande que, voltando, ele tinha esse dom extraordinário da pregação, mas ninguém sabia que ele pregava. Só descobriram que ele era um grande pregador quando tinha que ser feito um sermão, não tinha ninguém para fazer sermão, por obediência mandaram que ele fizesse. Aí, quando ele fez, foi avassalador. Se eu não me engano, era algo, se eu não estou equivocado, que tinha a ver com algo da paixão de Cristo. Aí todo mundo ficou assim, inflamado pelo amor de Deus, com essa pregação, com essa exposição que ele fez. Ou seja, a castidade, ela é discreta. Às vezes nós somos tentados, meus irmãos, a ter virtudes, mas sermos indiscretos com elas. Vou dar um exemplo aqui. A gente fazer um jejum, mas dizer, a gente fazer tantas orações, mas sair dizendo, mas eu só disse para tantos amigos. Mas seja mais recolhido, seja mais discreto. Às vezes você perde o mérito, porque a gente sai. Uma coisa é você compartilhar, você render graças a Deus, mas tem os momentos. Santa Teresinha falava que tem o segredo do rei. O segredo do rei é você ter maturidade de guardar coisas que é só sua e de Deus. São Bernardo de Claraval falava que existe um perfume que Deus vai nos dando na oração que precisa ser guardado. E ele precisa ser ajuntado. Cada oração que eu faço, cada adoração, cada boa obra, cada experiência com Deus, vai sendo um perfume a mais, uma essência a mais entrando no frasco. Aí, se cada experiência que eu tenho, eu saio falando para todo mundo, entendo, uma coisa é uma oração comunitária, que eu vou partilhar aqui, é normal, porque é algo comunitário. Mas a minha experiência na oração pessoal, eu estou crescendo em intimidade com Deus, eu não preciso estar expondo a minha vida, como se fosse assim, uma praia de nudismo, não. Vocês estão entendendo? Tem um formador pessoal, pode falar. Tem um formador comunitário, fala. Tem um diretor espiritual, fale. Tem um confessor, fale. Mas não saia assim como se fosse uma coisa sem pudor. A sua vida é um sacrário. Às vezes a gente fala assim, o pessoal é muito fofoqueiro. Mas o primeiro fofoqueiro somos nós que expomos a nossa vida espiritual para todo mundo. E a pessoa diz, é uma doida, é uma mentirosa. Porque a gente sai falando da nossa vida para todo mundo. Os nossos problemas, né? Eu estou vendo cão. Lá em casa tem isso. A gente sai dizendo para todo mundo. Quer pedir confissão? Peça. Mas não saia dizendo quais são os motivos para todo mundo. Entenderam? Sim ou não? Sim. Você tem que pontuar para o seu formador, o seu acompanhador. Pontue as coisas para as pessoas certas. Essa descrição vai nos curando. Santo Antônio, por exemplo, a língua dele até hoje é guardada. Ela é intacta. Porque nunca teve um pecado grave pela língua. Um homem que a língua dele foi para o louvor, para a adoração de Deus, para a pregação, para a salvação das almas. Até hoje a língua dele é como se tivesse sido arrancada agora. E a nossa língua? Como é que está, né? A minha, meu Deus, eu acho que nem os vermes queriam se arrancasse hoje. Santo Antônio também, ele era amante da pobreza, né? Franciscano. Ele combatia muito a usúria, diga comigo, usúria. Era o pecado que bombava na época dele, que era os juros altíssimos que tinha. As pessoas se aproveitavam demais na época dele. Então, vários sermões dele eram combatendo quem se aproveitava dos pobres. Demais, de forma excessiva. Então, ele combatia muito o pecado contra o 7º mandamento. Qual é o pecado contra o 7º mandamento? Não. Vamos voltar para o Crisma. Não furtar.
não é isso? Não furtar. É um mandamento que a gente parece que nem existe, né? A gente parece que nunca rouba, né? Será que a gente faz exame de consciência desse mandamento? A gente acha que é só o ladrão que rouba, mas tipo assim, a gente atrasar nossas dívidas porque quer, de forma descompromissada, é um certo tipo de roubo. A gente muitas vezes tem um bem e às vezes mente para se beneficiar, ganhando através desse bem, tipo, comprei esse livro, ó, esse livro comprei por R$100, eu quero ganhar o dobro nele. Não, isso é raro. Aí eu me aproveito porque eu sei que o irmão tem mais dinheiro. Não, mas ele pode comprar. Eu sei que o Will é milionário, né? Então eu vou vender ele mais caro. Então, ei, o Will está em promoção. Quanto é? Não, é só R$300, mas só foi 100. Aí eu sei que ele tem que pagar 300, eu vendo por 300. Entende? Ou seja, isso também é roubo. Se aproveitar da boa fé dos outros. E a gente poderia passar horas e horas falando sobre o pecado do roubo, que às vezes a gente vai banalizando. Infelizmente, isso foi se instalando, se aumentando, hoje se normalizou, né? Hoje isso virou uma regra, né? É tanto que hoje tem banco, hoje tem empresas de empréstimo, tem tudo, né? Não tem nem como tanto combater mais tudo isso que virou algo tão normal que só misericórdia, né? Tá difícil, né? Enfim, Santo Antônio, em relação à castidade também, uma certa vez um homem chegou, falando do monge, que eu não terminei, esse monge muito tentado, o demônio direto perseguindo ele apenas dá o cinto de castidade dele, o símbolo, né? Aquele cordãozinho, e manda, se eu não me engano, manda ele amarrar, e o demônio que tentava ele, o demônio da luxúria, vai embora, bate em retirada. Na mesma hora que ele fica aquela noite com aquele sinal de castidade. Ou seja, os santos são para nós um grande espelho de virtude. Na imagem de Santo Antônio tem Jesus menino, tem o que mais? Alguém lembra? Um lírio, né? O lírio simboliza o quê? A pureza, a castidade. Lembre, a castidade, ela gera filhos para a eternidade. Diga comigo, a castidade gera filhos para a eternidade. É tanto que Santo Antônio, ele depois, tem um episódio que vários ladrões procuram ele. Muitos ladrões, muitas prostitutas. E eles, a partir das penitências, das orações, é como se as orações, a vida inteira, porque isso é castidade, uma vida inteira para Jesus, né? Vai sendo o útero, vai sendo o ventre que gera novos filhos. Isso é só para os celibatários? Não, né? Mas para os celibatários, que o padre por excelência também é celibatário, né? Essa fecundidade, ela é algo que é misterioso. É tanto que assim, ó, por que o celibato hoje é tão atacado? Por que a solução hoje é assim? Não, vamos casar todo mundo, vamos casar os padres que é a solução. Vamos agora, os diáconos agora vão ser padres e vão dar comunhão para todo mundo. Gente, isso é uma armadilha. Vocês percebem que vocês estão por dentro disso aqui um pouquinho? Vamos agora casar os diáconos permanentes. Vocês talvez estejam um pouquinho fora disso, né? Mas as pessoas querem acabar com o celibato. O celibato é o padre não poder casar e viver só para o Senhor. É nesse sentido, né? E tem os celibatários que não são padres. São pessoas como a Raquel, ela é uma celibatária. Sabe disso, né, gente? Sim, né? A Silvaneide, e duas celibatárias aqui no grupo, né? E, por exemplo, eu vivo como celibatário há 11 anos. Eu tenho voto do celibato, sou da comunidade não, mas eu vivo há 11 anos como celibatário por opção.
Eu não vivo como solteiro, eu não estou solto, à deriva. Quem chegar pegou. Não, eu vivo como celibatário. Não é? Só que eu não estou ligado à comunidade, mas há 11 anos que eu vivo como celibatário. Né? Um estilo de vida. Não porque eu não namoro, não. Eu não sou um solteiro. Eu vivo como celibatário. As músicas que eu escuto, aquilo que eu decido na minha vida, o jeito que eu falo, como eu acompanho, o meu estilo de vida, do meu coração, do meu pensar, é uma vida celibatária. Entenderam? Isso pode na igreja? Pode. Só que a gente desconhece. Você precisa estar ligado a uma comunidade para ser celibatário? Não. Mas é bom estar, quem é chamado? É. Quem está na comunidade é bom que tenha um processo de discernimento. E quem também não está, tem que ter um processo de discernimento. Porque tudo sem discernimento vira um desastre, sim ou não? Você é celibatário, pronto, aí vira um doido, frustrado. Tem que ser algo discernido, é um caminho, né? E na verdade, também, para mim, Deus sabe que tem, além de celibato, outras coisas, né? Mas é outro mistério, né? É outros mistérios. Mas vamos lá, só terminando. Então, a loucura do mundo é a solução para a igreja acabar com o celibato. Não. O celibato é uma resposta de amor. Só que o demônio tem raiva do celibato. Porque se ataca o celibato, é como se dissesse: amar não vale a pena. Vocês estão entendendo? Então, o ataque ao celibato é um ataque a uma resposta de amor. Como as pessoas não entendem mais o que é uma vida sacrificial, elas dizem: não, ser celibatário não vale a pena. Não vale a pena. Tanto que a gente quer casar o Moisés, né? A gente fala, né? Moisés que não vai ser padre, né? 30 anos, 40 aí sendo celibatário, vai ser padre, ó. As pessoas não entendem. Se não entendem um padre, imagine uma pessoa que não é padre, né? Se não entende uma freira, imagine alguém que não é freira, que está no meio do mundo aí trabalhando. Está doido, né? Porque de fato é uma loucura por Jesus. Então Santo Antônio era esse homem louco por Jesus. Que essa loucura também ela nos contagie, né? Eu peço que vocês rezem também, porque antes de eu vir para essa pregação eu estava querendo organizar umas coisas, de pagar umas dívidas. Aí o meu aparelho pifou total aqui para me pagar minhas dívidas, né? Entrou um dinheiro para me pagar por providência, né? Aí assim que eu vim pregar, deu um tweet geral, não sei como é que eu vou pagar agora. Estou com dinheiro, mas se eu não ajeitar, não tem como eu pagar, né? Então peço vocês rezem, viu? Porque eu sei que era para me tirar a paz, né? Antes de eu recebi o valor que era o valor que dava para pagar e ainda sobrava um pouquinho, né? Aí na hora que eu fui pagar, o aplicativo apagou, não tem como eu pagar. Eu perguntei para a gente se isso existe nos aplicativos, disseram que não sabia dessa história não, né? Nunca deu isso, tá com mais de um ano que eu uso esse aplicativo. E justamente quando eu estava lembrando desse pecado da usúria, né? Santo Antônio combateu tanto. Mas enfim, peçam a graça de olharem para a vida de Santo Antônio, imitarem um pouco das virtudes dele, sejam amantes da palavra. Aqui tem mais ou menos 2.000 páginas das meditações de Santo Antônio. Um homem que meditou o Evangelho. Vocês querem ser santo? Meditem os Evangelhos. Porque a meditação vai nos transformando em quem nós meditamos. A gente se parece muito com o mundo porque a gente medita muito nas coisas do mundo. Então a gente se parece com quem a gente olha e com quem a gente medita. A gente vive muito ansioso porque a gente olha muito para aquilo que nos deixa ansiosos. Por que a gente não tem ansiedade para o céu? Por quê? Porque a gente não medita nem olha para as coisas do céu. A gente fala, a gente não medita com profundidade naquilo que é do céu. A gente só olha para a lama desse mundo. Aí a ansiedade, a angústia, o vazio, a loucura, a doidice, a raiva, os sentimentos mais malucos vêm sobre nós. Tem uma ansiedade que vale a pena. A ansiedade por um dia ver a Deus. Essa ansiedade vale a pena.
Essa é a cura de toda a ansiedade. Um dia ver a Deus. Amém?